volta agora com o último bloco do cenário político desta quinta-feira. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Erval Sampaio Júnior, recebendo virtualmente, né, Vanuvi? Lembrando que você pode participar, nossos contatos estão aí. Você pode também fazer a busca na sua rede social preferida, Twitter, Facebook, Instagram. Só é procurar, nós estamos lá, só é procurar o cenário político TCM. O número do WhatsApp é 8802-8979. Carol, tem informação importante aqui. Servidores do Estado terão a chance de fazer um exame fornecido pelo governo do Estado. O objetivo é saber se a pessoa já teve algum contato com o novo coronavírus. O governo do estado do Rio Grande do Norte está disponibilizando 16 mil exames sorológicos para assistir os servidores e descobrir se eles já tiveram a Covid-19. Com o objetivo de implementar uma retomada segura ao ambiente de trabalho, às atividades laborais, foi iniciada hoje a testagem sorológica dos servidores estaduais em atividade. O servidor receberá um link, o qual ele deve preencher com os dados pessoais, e após a análise das respostas que ele deu, ele receberá uma devolutiva, seja por e-mail ou por ligação. A ligação vai ser feita por uma médica que fará a triagem e avaliará a indicação ou não da coleta do exame. Poderão ser testados funcionárias e funcionários do estado potiguar que apresentaram sintomas pelos últimos 6 meses e que estão assintomáticos por pelo menos 15 dias. Quem tiver feito o exame RT-PCR ou SUAB pelos últimos 30 dias fica impedido de realizar o exame. Essa medida realizada pelo governo estadual faz parte do plano de ampliação da jornada de trabalho presencial e é mais uma forma de prevenção contra a pandemia da Covid-19. Os servidores que trabalham no interior do estado devem procurar a unidade de coleta de referência mais próxima da sua casa. Aí, então, esclarecido para o servidor que está querendo fazer o exame, essa oportunidade. Vamos voltar logo aqui, porque tem muito assunto com o Dr. Erval Sampaio Júnior, presidente da AMARNE, Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, está conversando aqui com a gente sobre direito eleitoral. Ele que é um dos nomes do Novo Eleitoral. O Novo Eleitoral está indo muito bem, né, doutor Erval Sampaio? A gente tem trabalhado, né, amiga Carol, junto com o professor Márcio Oliveira, com o professor Edson Silva e o professor Daniel Monteiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aí também de Mossoró, e a gente tem, né, trabalhado com várias lives, né, com os nossos cursos, inclusive com essa linha de cidadania, sempre explicando todos esses conceitos técnicos, né, do direito eleitoral, e também trabalhando nesses movimentos que a gente tem, como agora, por exemplo, aproveito aí o espaço para falar do encontro que a gente vai ter do movimento de combate à corrupção eleitoral, que você sabe que eu coordeno aqui no estado do Rio Grande do Norte, e nós vamos promover, junto com a OAB, no próximo dia 28 de setembro, um encontro com todos os partidos políticos, né? Esperamos, inclusive, que todos os dirigentes partidários aí, desses 26 partidos que estão aí participando do pleito eleitoral que você apontou, possam participar desse ato, onde nós vamos explicar, por exemplo, né, vários aspectos dessas novidades inclusive de interações para evitar fake news, para evitar desinformação, para que depois não reclame, né, de que a Justiça Eleitoral, por exemplo, e todos os atores, né, inclusive esses movimentos, não estejam auxiliando para que realmente a gente tenha a legislação eleitoral do modo amplo sendo cumprida. A gente tem aqui, só mandar um alô aqui para a Jane Azevedo, que está dizendo que ama o programa, manda um abraço para a gente, viu, Vanuvi? Ela está aqui dizendo, tem mais candidato do que eleitor aqui em Mossoró. Tá, pô, é quase isso, viu, Jane? Muito obrigada pela audiência, um beijo para você, que bom ter você de volta aqui no cenário político. Voltando o bate-papo com o doutor Erval. Doutor Erval, vamos fazer um esclarecimento para quem está nos assistindo. A gente fez uma divulgação sobre a proibição das lives durante campanha eleitoral, da transmissão de lives com participação de candidatos. Eu acho muito parecido com aqueles showmícios que há muito tempo estão proibidos. Mas
o comício virtual pode acontecer, é isso? Vamos ver. Vamos tentar esclarecer. A partir do dia 27, vamos aqui colocar a ideia bem caracterizada. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou sobre essa situação. Eu até aproveito que você perguntou aí, quem quiser entrar no nosso YouTube, Novo Eleitoral, se inscrever lá no nosso canal, vai ver vários vídeos, vários mesmo, sobre todos esses esclarecimentos que a gente traz aqui. É pouco provável que qualquer tema que a gente toque aqui, a gente já não tenha tratado. Então, como você colocou, se a gente já não pode ter há algum tempo, e mesmo que seja discutível, o chamado showmício, porque só se pode ter comício, para ser bem claro, é óbvio que você não pode, principalmente depois da pandemia, vamos ser bem coerentes, na pandemia a gente percebeu que as lives claramente se constituíram até mesmo como um negócio. Vocês vão ver, e modéstia à parte, essa parte até entendo um pouquinho, que logo após que passar todo esse período, o ramo dos eventos até teve uma baixa muito grande, nós vamos ter os eventos presenciais, normalmente, nós vamos voltar, inclusive, se Deus quiser, está fazendo falta, mas nós vamos ter também a permanência das lives. Você pode perceber, Carol, nós vamos ter a permanência das lives inclusive pagas. Por quê? Porque se percebeu que tem público para isso. Então, é óbvio que a gente já percebeu no aspecto eleitoral que você não pode trazer um artista para pedir votos e participar e chamar o público para aquele candidato, porque nada de imaginar uma live nisso, que seria pior ainda nessa chamada pré-campanha, para o dia 27. Agora, você fazer o comício virtual, se você pode, e atendendo às recomendações de saúde pública, você pode fazer, em tese, o comício, aí você vai ter que ter toda aquela orientação que eu falei até, naquela linha da Comissão de Segurança aí para Mossoró, que está, mais uma vez, ratificando essa ideia. É óbvio que você também pode ter o comício virtual. Agora, você não pode ter a participação, evidentemente, de artistas e do show em si para poder, vamos dizer, segurar o eleitor. Nós vamos ter que segurar o eleitor dentro dessa nova proposta do que está estabelecido, evidentemente, pelas ideias, pelos referenciais, pelos debates que a própria campanha vai propiciar, ou pelo menos deve propiciar. Doutor, na avaliação do senhor, a população vai sair às urnas? Porque existe, inclusive, agora uma mudança no horário do pleito de 15 de novembro e também de segundo turno. Existe também ali um direcionamento de horário para pessoas idosas com comorbidades. Mas o senhor acha que as pessoas vão votar, mesmo diante aí dos riscos do novo coronavírus, da pandemia? Pois é, uma pergunta bem interessante, sabe, Vanuvo? Se você quiser que eu responda hoje, pela situação de hoje, eu acho que nós vamos ter, nesse momento, pensando nesse exato momento, uma abstenção bem maior do que as eleições anteriores. Porque, se você vir esses últimos dias, a gente já teve um pouquinho, claro, eu não sou estudioso desse assunto, mas o chamado platô, a chamada queda aí dos números, pelo menos do número de casos, número de mortes, ela já não aconteceu nesses últimos dias. Nós tivemos, salvo engano, hoje é quinta, nós tivemos terça ou foi segunda, mais de 1.000 mortes no ano, quer dizer, no dia, o que já não acontecia há algum tempo. Hoje, salvo engano, 800 e alguma coisa, ontem perto de 1.000. Então, as pessoas ainda estão assustadas, como, por exemplo, você já não vê, mesmo tendo autorizado vários restaurantes, bares, com todas as precauções, as pessoas ainda estão preocupadas, estão apreensivas, Isso é normal no mundo inteiro. Então, eu penso que vai dar para fazer a eleição, sim, com segurança, a justiça eleitoral está preparada, a democracia precisa disso, seria muito preocupante se a gente não tivesse. Agora, eu não posso negar que vai ter um receio e a gente, pensando hoje
vai ter uma abstenção maior, evidentemente, do que as eleições passadas. Agora, a Justiça Eleitoral não só ampliou o horário, como direcionou para o grupo de risco, mas é uma recomendação. Inclusive, também está tomando aquela precaução de que deve ser obrigatório alguns procedimentos para a segurança do próprio pleito. Interessante é porque eu sempre digo, a Justiça Eleitoral ela mexe só com a parte eleitoral e não com a parte de saúde pública. A gente tem aqui uma pergunta, a pergunta do Lenilson. Ele pergunta por que os mesários têm que ser voluntários. Ele complementa, sabemos que existem milhões para partidos, por que esse clamor para o mesário ser voluntário? Assim, veja bem, esse dinheiro que vai para os partidos, né, o fundo, tanto o fundo partidário quanto o fundo especial de financiamento de campanha, que foi mantido e atualizado, né, para essa eleição, ele tem outros propósitos. Tá? Eu não queria fazer juízo de valor, até porque eu teria que fazer uma abordagem bem maior e a gente tem que ter uma espécie de financiamento. Tá? E já há uma redução clara no limite de gastos desde o último pleito municipal. Então, poderia a gente ter mais dinheiro público envolvido no processo eleitoral para pagar mesário? Poderia, seria, né, uma opção. Agora, nós estamos claramente com problemas orçamentários. Antes mesmo da pandemia, a Justiça Eleitoral, da todo o poder público, o próprio presidente do TSE deu uma declaração recente com relação ao alto custo das próprias urnas eletrônicas. Então, eu particularmente vejo como muito difícil, no atual momento, e até mesmo a perspectiva um pouco futura, de qualquer, vamos dizer, mudança nessa compreensão do mesário voluntário. Até porque é da tradição e muitas pessoas, vamos dizer assim, procuram ser mesário porque recebem, inclusive, né, dias de folga. Enfim, eu acho que a Justiça Eleitoral iria aplicar esse dinheiro em outras demandas. Doutor Erval, em relação à questão da mulher na política, sabemos que não só na Marne, mas também associações de magistrados por todo o Brasil, na associação que tem âmbito nacional também, o TSE está preparando uma campanha por mais mulheres na política. O que é que falta para levar mais mulheres para a política, para se interessarem por serem candidatas, por participarem, e não só como candidatas, mas participarem do debate político como um todo no Brasil? Perfeito. Eu acho que é um tema assim, importantíssimo que a gente tem que tratar. Eu sempre tenho dito que o problema da ausência efetiva de mulheres na política, ele tem a ver com o próprio problema da política. Ou seja, em momento nenhum eu defendo que, tendo mais mulher na política, como eu defendo, inclusive, de modo mais agressivo, eu acho que a legislação é até tímida, com todos esses últimos avanços, são avanços interessantes. Por exemplo, agora nós temos 30% de efetiva candidatura. Se a candidatura não ocorrer na prática, for candidatura laranja, e não houver a efetiva destinação dos valores para esses 30%, no mínimo, de candidatas mulheres, e elas estejam realmente envolvidas na campanha, tanto uma quanto a outra situação pode invalidar toda a chapa. Se a gente continuar nessa pegada, por exemplo, só no aspecto eleitoral, a gente só vai igualar aí essa desigualdade, bote aí anos, sabe? Existem estudos que dizem que nós vamos demorar aí quase um século para que a gente iguale. Para você ver como o problema é histórico, o problema é muito maior do que a gente pensa. Agora, o que é que eu penso, para ser bem franco? Eu penso que a gente tem que incentivar a participação da mulher para que ela ocupe
o espaço real na política. E o que é esse espaço real? Já finalizo. O que é esse espaço real, para finalizar? É ela se ver realmente tendo o poder decisório, como os homens têm. Enquanto a gente não permitir isso, a gente não vai ter essa mudança. Por isso que eu digo que o problema é mais da política do que da própria, vamos dizer, do problema real da mulher fora da política. O problema está dentro da política. Doutor Herval Sampaio, muito obrigada. Nosso tempo já está esgotando. Beleza. Ele deixou uma pergunta difícil para o final. Obrigado, doutor Herval. Muito obrigada, doutor Herval. A gente chama outras vezes. Vamos ter mais dias aí ao longo dessa campanha para conversar com o doutor Herval Sampaio. Vanúzia. Boa noite a todos. Até amanhã.